Episódio 3. A geração que desaprendeu a descansar. A gente vive cansado. Cansado de correr atrás, de responder mensagens, de tentar não ficar para trás. Cansado de provar o tempo todo que está tudo bem, mesmo quando não está. Cansado de estar sempre disponível, sempre conectado, sempre tentando acompanhar um mundo que não desacelera por ninguém. Às vezes parece que a gente acorda cansado de um dia que ainda nem começou. Um cansaço que não vem só do corpo, mas de dentro. Como se o próprio ar pesasse um pouco mais. E o mais curioso é que, mesmo quando a gente para, a cabeça continua em movimento. É como se o silêncio tivesse se tornado barulhento demais. E o descanso, uma espécie de ameaça. Quando foi que descansar virou um problema? Talvez tenha começado quando confundimos valor com produtividade. Quando passamos a acreditar que só merecemos parar depois que tudo estiver feito, mesmo que nunca esteja. Quando transformamos o descanso merecido em prêmio e não em direito. A gente mede o próprio valor pela quantidade de tarefas concluídas e não pela qualidade da presença. Trabalhar virou sinônimo de existir. E quando o corpo pede pausa, a mente chama de preguiça. Vivemos num tempo em que parar é quase um ato de resistência. Em que o ócio precisa ser justificado. Eu precisava descansar um pouco, vem sempre acompanhado de um mas. Mas eu tinha tanta coisa para fazer. Mas eu devia estar sendo mais produtivo. Mas eu não posso me dar esse luxo. Como se cuidar de si mesmo fosse desperdício. O cansaço de hoje não é mais o cansaço do corpo que trabalhou. É o cansaço de estar constantemente ligado. De ter a mente sempre aberta em 1000 abas. De carregar o peso invisível das notificações, das comparações, das expectativas. É o cansaço de existir num mundo onde tudo pede resposta imediata. E onde o silêncio virou sinônimo de ausência. Mesmo quando o corpo finalmente descansa, a mente continua tentando resolver o mundo. Pensamos em tudo que não fizemos, em tudo que devíamos estar fazendo, e até no que vamos fazer quando o descanso acabar. É como se a mente nunca recebesse permissão para parar. A ansiedade se disfarça de produtividade. E o resultado é um tipo de exaustão que não passa com sono. Porque o problema não é o tempo que falta. É o quanto a gente se esqueceu de estar presente no tempo que já tem. Vivemos sempre um pouco adiante, num amanhã que nunca chega, numa promessa de tranquilidade que depende de tudo estar em ordem, quando na verdade nunca vai estar. O corpo sabe o que fazer. Ele pede pausa, pede ar, pede chão, mas a mente, treinada para competir, acha que descansar é desistir. A gente tenta transformar até o descanso em tarefa. Vou meditar 5 minutos. Vou relaxar um pouco para render mais depois. Até o autocuidado virou produtividade disfarçada. E nesse ritmo, o descanso perde o sentido. Deixa de ser um lugar de abrigo e vira mais uma coisa a cumprir. Às vezes o corpo para, mas a mente continua andando. E a gente sente culpa por não estar fazendo nada. Mas fazer nada também é fazer algo. É permitir que a vida respire por alguns instantes sem a nossa interferência. É lembrar que o tempo não precisa ser preenchido o tempo todo para ter valor. Talvez o caminho de volta seja mais simples do que parece. Talvez comece com o gesto mais básico de todos. Parar sem culpa. Respirar fundo sem tentar entender nada. Deixar o mundo seguir por alguns minutos, sem a nossa presença ativa. Porque descansar não é perder tempo. É lembrar que o tempo também precisa de espaço. É deixar o corpo lembrar que ele existe além das tarefas. É permitir que a mente encontre silêncio sem achar que está falhando. E se o descanso nos causa desconforto, talvez seja porque ele nos coloca frente a frente com o que temos evitado sentir. O silêncio revela o que o barulho escondia. A pausa escancara o quanto a gente se perdeu na pressa. Mas é ali, nesse espaço entre um suspiro e outro, que começamos a lembrar quem somos quando não estamos correndo atrás de nada. Descansar é voltar a habitar o próprio corpo. É reaprender a ouvir o ritmo do próprio coração, que não pulsa na velocidade das notificações. É lembrar que existe vida além das telas, que o mundo continua mesmo quando a gente não está produzindo nada. Num mundo que lucra com a nossa pressa, descansar de verdade talvez seja o ato mais revolucionário que ainda nos resta. Porque quem descansa, pensa. Quem desacelera, percebe. E quem percebe, começa a ver o que realmente importa. O descanso não é o fim do caminho, é o começo. É o espaço onde o corpo se refaz, onde a mente se reorganiza, onde o espírito encontra lugar para respirar. A gente não precisa de mais tempo, precisa de menos pressa, de menos culpa, de mais presença.
E talvez, se a gente reaprender a parar, descubra que a vida não está correndo tanto assim. É a gente que esqueceu de andar no próprio ritmo. Esse foi mais um episódio de Como Chegamos Até Aqui. Se essa reflexão te tocou, compartilha com alguém que também anda cansado. Às vezes a pausa é o primeiro passo para recomeçar.